Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol, sua social media preferida, e esse aqui é mais um episódio do Papel Criando. Eu tô aqui com a minha sócia, Oi, gente, eu sou a Sabrina, alguns de vocês já me conhecem, e hoje temos convidados especiais, né, Carol? muito especiais, dois especialistas que vão falar sobre marketing e estratégias digitais, principalmente focando no tráfego pago, porque é algo que todo mundo tem dúvida, mas está sempre aí na boca do povo, né? Então a gente vai tirar todas as dúvidas possíveis de vocês, contar um pouquinho sobre a história também, porque ela é muito importante para a gente saber como que vocês chegaram. Então fiquem à vontade e sejam bem-vindos, Ana e Felipe. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre vocês. Vocês ficam à vontade, aqui é um bate-papo bem, assim, confortável. Então vamos começar pela Ana, pode ser, Felipe? Com Ser um certeza. pouquinho mais Pode cavaleiro, né? É a braba. Ana, vamos lá. Fala um pouquinho sobre você, como que você chegou nessa parte do tráfego pago, também um pouquinho da sua história pra gente e vamos começar. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Como vocês já falaram, eu sou a Ana Beatriz. Às vezes vão falar Ana, às vezes vão falar Bia. Por isso que eu já falo antes, que às vezes os clientes se confundem. Eu trabalho com tráfego pago há 6 anos. Atualmente, eu trabalho também com estratégias digitais, de modo geral. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Mas falando um pouquinho aqui resumido da minha carreira profissional e até falando sobre como foi essa escolha do tráfego pago, né? Porque, pelo menos hoje em dia, é até mais comum esse termo tráfego pago, mas muita gente não sabe o que significa tráfego pago em si. E há 6 anos atrás, quando eu comecei, eu também não era tão comum, eu nunca tinha ouvido falar em tráfego pago. Eu tive esse primeiro contato, na verdade, como cliente. Eu comecei a fazer tráfego para mim. Há 7 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava como corretora de imóveis. E para querer novos clientes ali, a gente fazia prospecção na rua, enfim. E aí eu comecei a ver mais essa questão do digital, de produzir conteúdo, e conheci a parte dos anúncios, né? Que na época eu nem sabia que era tráfego pago. E eu comecei a fazer para mim os anúncios. Spoiler, não deu certo. Amadora, né? Tinha começado ali, mas foi aí que eu tive esse primeiro impacto lá com o Meta Ads, né? Com a plataforma. Comecei a entender um pouco melhor. E aí eu vi que corretor não era para mim. E aí eu comecei a trabalhar na parte de telemarketing, né? E justamente por já ter esse conhecimento básico de tráfego pago, eu fui trabalhar lá na equipe do Meta. Hoje, o Meta, até hoje eles têm isso, chama gerente de contas. É um serviço que eles prestam uma assessoria gratuita para alguns anunciantes selecionados, para trazer dicas, ajudar justamente aquelas pessoas que não têm um gestor de tráfego especialista ali comandando a conta. E aí eu entrei nesse trabalho, eu fiquei cerca de 1 ano e meio trabalhando ali na equipe da Meta, e aí foi assim a primeira profissionalização mesmo, porque quando você entra, né, para a equipe, você faz uma série de cursos da própria Meta, né, que chama Blueprint. Então eu fiz esses cursos e acabei me afeiçoando. E lá dentro da empresa, né, você conhece vários clientes e muitos clientes que, né, eu atendia falavam que eu devia atender no particular também. Na época eu nem pensava nisso ainda. E aí eu comecei a estudar por fora o tráfego pago. Assim que eu saí daquela empresa, eu comecei ali há cerca de 4 anos atrás, a atender os primeiros clientes, mas na época eu ainda trabalhava para empresas. Depois que eu saí da Meta, eu fui trabalhar no suporte técnico do Google também, prestando suporte. Fiquei cerca de 1 ano e meio por lá. E depois saí, passei por uma carreira na parte de agências. Nesse período também fui tech leader de uma agência. E há cerca de 2 anos eu decidi empreender 100%. Hoje eu trabalho com o Felipe, que é meu marido e meu sócio. Então, basicamente, essa é a trajetória e como eu conheci o tráfego pago. E a nossa história se conecta porque eu apresentei, né, o tráfego pago pro Felipe. E vou deixar ele falar um pouquinho também sobre como foi essa experiência dele. Ah, eu tava lesionado, né? Do esporte. Minha vida era só o tênis de mesa, eu tava lesionado, precisava trabalhar com um pouco mais de conforto em casa, tava com o joelho zoado, hérnia de disco, precisava mudar um pouco a vida e ter conforto, né? E aí, até um casal de amigo nosso na época que deu um papo pra gente, falou, pô, você poderia tentar ser treinado por ela para seguir. E eu já estava com essa vontade, né? E foi meio que um papo que sempre vem na minha cabeça, assim, que, tipo, eu lembro deles e falo, pô, foi um papo bom, foi um bom conselho. Aí começou a me treinar, né? Já vai fazer quase desde praticamente. Eu me lembro dos primeiros meses juntos, ainda no quarto da casa da minha mãe, quando ela ia lá, e eu preenchia a tabela de lead de cliente. Essas eram meus primeiros favores de anúncio para Bia, né?
eu ia preenchendo tabela de lead, ia, né, fazendo correlação de dado mais básica para ela, só para adiantar o trabalho, assim. E aí foi começando, né, pegando mais interesse. Eu sempre tive um flow mais de trocar ideia, né? Eu já vendi coisa na rua, né? Tipo ambulante, em show e tal. Era a maior parte da renda que eu sempre fiz foi como autônomo mesmo. Seja isso ou fazendo freelance basicão no computador. E aí eu meio que eu já tinha essa vontade aí, né, de jogar. Eu já jogava muito no computador, ficava o dia inteiro no computador. Falei, pô, é meu plano B. Se o esporte não der certo, sempre foi o computador. E aí eu já fiquei lesionado, falei, é isso, né? É, beleza. Em pouco tempo de treinamento, eu já fui me ligando que eu ia ficar mais para a parte de relacionamento, né? Eu fiz todo um caminho teórico de aprendizado muito bom. Foi ficar ali cerca de... Como é que fala? Eu fiquei cerca de 1 ano só aprendendo, fazendo tarefas mais básicas. Aí, nessa época, eu já criava muita copy, muita estratégia, muito ponto de estratégia mais simples, né? Fazia coleta de dado, estudo de mercado, de concorrência, comparava empresa. Tinha meio que na cabeça que eu ia virar um flow mais de vendas, de atendimento, apesar de eu ter passado uma base teórica bem forte, né? Todos os cursos que a Bia fez, ela passou para mim, ela me ensinou tudo, me mentorou do zero. Então, eu sou gestor, eu cuido de conta até hoje, né? Não muitas, mais das que eu já tenho apego, que eu já cuidei há um bom tempo. E o que eu consegui evoluir mais, né, que foi uma parada que a gente encontrou, é a maior deficiência no digital, que a maioria das pessoas não sabem se vender bem. E eu pensei, pô, já que é uma necessidade, é um problema nosso agora, eu vou evoluir para essa parte. Beleza, que eu também sou gestor, eu peguei uma base teórica forte, eu sei cuidar de conta, eu sei fazer acesso, sei o básico de rastreamento, não sou especialista em rastreamento, então, pô, é nesse pique. É, pensei que o lado mais lógico seria venda, business, e aí eu consegui evoluir agora para uma parte de finalmente me encontrar na profissão, que é, pô, eu hoje sou gestor e basicamente sou o nosso gestor reserva. Vou dar um exemplo: se a Bia ficasse de cama 1 ano, eu ia conseguir cuidar das contas, não Olha. com o mesmo nível de qualidade, mas eu ia conseguir fazer bastante coisa. Eu sei que a maioria do trabalho em si, para mim, eu consigo fazer, é legal. Então, isso foi uma parada muito boa, que é de ter a segurança de fazer o trabalho, de ter uma base teórica forte e depois partir para algo mais autoral, de desenvolvimento, né? Até porque essa parada de negociação é muito complexo quando você é um cara novo, assim, que não tem network, não tem É, ninguém na família que era um bom negociante, tipo, um bom vendedor de muitos anos, que tinha técnicas e tal, não é o histórico. Então, pô, sim. eu já tinha que evoluir isso e foi o caminho que eu cheguei, né? Hoje eu gerencio a imagem da Bia, eu cuido da conta de anúncio dela especificamente, eu cuido das relações dela com clientes, com potenciais clientes e diversas outras coisas que para ela poder focar no coração técnico da parada, que é o principal talento dela, né? O principal diante de vários, né? Mas é o que mais muda o jogo, realmente, o nível técnico dela. E essa importância da parceria também, né? Porque um vai ajudando o outro, um vai aprendendo É. com o outro. A gente vê que trabalhar em dupla, ainda mais vocês dois que são casados, também reflete muito no profissional, essa parte de parceria de vocês, né? Começou como aprendiz, hoje em dia eles se completam, né? Exatamente. No amor hoje e na vida profissional. Então, é sócio, então é metade, metade responsabilidade. A gente faz funções diferentes, mas hoje sim. ele é tão essencial para o fluxo da empresa quanto eu. O foco dele foi justamente fazer os pontos que eu não fazia também na época, que é justamente a parte mais prospecção administrativa, Sim. que eu sempre gostei mais da parte estratégia e operacional, a gestão e a estratégia em si, e ele ficou cuidando dessa parte, então, desde que a gente está realmente 100% autônomo e sócio, fluiu muito, assim, o fato de ter uma outra pessoa, né? Vocês são Sim. parceiras, vocês sabem É. que essa coisa da parceria ajuda bastante. Fazer tudo sozinho quase sempre é muito difícil, porque quando a gente fala de empreender, basicamente você está criando uma empresa, mesmo você sendo um profissional, prestando serviço autônomo, querendo ou não, mesmo quando uma pessoa só, já é uma empresa, né? E para você fazer a gestão de uma empresa e pensar numa escala, é muito complexo quando só você quer fazer sozinho, porque você tem que ter muitas especialidades. Então, Sim. tendo essa parceria facilita tudo, assim, tanto na vida pessoal quanto profissional.
Muito bom. E para a gente já começar a falar também, né, entrelaçar essa parte de empresária, né, de gestora, tem algum momento marcante da sua trajetória que você não conta na sua apresentação, mas que é, né, até hoje muito importante para a profissional que você se tornou, para a empresa que os dois têm? Olha, geralmente eu sempre falo da base, né, que eu trabalhei no Meta e no Google, mas geralmente eu não foco tanto nessas participações de agência. Uhum. Praticamente todo gestor vai passar em algum momento da sua carreira trabalhando em agência, Sim. mas na última agência que eu trabalhei, eu fiquei um bom tempo lá e, como eu falei, eu tive um cargo de tech leader. E isso me ajudou a desenvolver um dos principais pontos que eu sempre senti que eu precisava, que era justamente essa parte das relações humanas. Quando eu fui trabalhar como tech leader, eu comecei a coordenar pessoas, né? Coordenar a equipe e falar mais. Além de falar com os meus clientes, eu comecei a falar com muito mais clientes, porque você falava com os clientes das pessoas que você treinava e coordenava ali. E essa parte social sempre foi uma dificuldade maior para mim. Apesar de que a maioria das pessoas fala que eu falo muito bem, sempre foi um ponto que eu gostava menos, então, querendo ou não, eu sempre tive que aprimorar mais. E o fato de treinar esse pessoal, tanto me ajuda no técnico, porque eu acabava estudando mais para poder ensinar eles, e eles traziam dúvidas e eu acabava estudando mais, quanto principalmente eu acho que aprimorou a minha capacidade de ensinar. Apesar da gente ser gestor de tráfego, quando você fala com o cliente, querendo ou não, você precisa ensinar ele um pouco, porque para ele ter o básico da noção do trabalho que você está fazendo e gerar confiança a longo prazo. Então, acho que isso me ajudou muito e isso reflete hoje na retenção dos clientes que a gente tem. Essa parte de conseguir melhorar as minhas relações humanas e explicações, eu acredito que refletiu muito em a gente conseguir ter clientes, né? A maioria dos clientes que a gente tem são clientes aí de longa data, né? 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, acho que essa parte da comunicação, que o Felipe me ajuda bastante, mas em reunião eu preciso falar, mas eu acho que me ajudou muito. É uma coisa que eu geralmente não dou tanto foco, mas fez muita diferença, assim, como profissional. E até como pessoal também, querendo ou não, né? Sim, é bem E, importante. gente, eu queria tirar uma dúvida aqui, já voltando para a parte do tráfego pago. Principalmente para tirar a dúvida de muito empreendedor que acha que o botão turbinar de um post é tráfego pago. Quem tira essa dúvida pra gente? Realmente, clicar ali, turbinar o post. É tráfego pago? Ó, vamos lá. O que é o conceito de o que é tráfego pago? Tráfego pago é um tráfego de pessoas na sua rede que você está pagando por ela. Então, em teoria, o botão impulsionar, ele é um tipo de tráfego pago porque você está pagando para colocar pessoas dentro do seu perfil. Então, é um tipo de tráfego pago, mas é como se fosse a pontinha do iceberg. O impulsionamento, o foco dele é o volume de pessoas. É trazer seguidores, é um volume e essa é a porta de entrada da pessoa que não tem um profissional para ela começar a ter um gosto do tráfego pago. O botão impulsionar, ele serve para isso, para que você veja os primeiros resultados em números, porque provavelmente em financeiro o impulsionar não vai te trazer, e esse é o primeiro diferencial. O impulsionar, ele é a versão bem mais simplificada. Você faz pelo celular, uma pessoa comum consegue fazer. Então, consequentemente, por ser mais fácil, os resultados em questão, quando a gente fala de resultado, né, quase todos os clientes, a gente está falando de faturamento. Sim. Quase sempre. Em questão de resultados finais, muito provavelmente o impulsionamento não vai ser um lugar que você vai conseguir ter escala, não vai ser um lugar que você, principalmente porque no impulsionamento você não faz muita análise de dados. Quando você faz o tráfego pago, você tem uma plataforma para fazer essa análise. Então, todos esses pontos influenciam no fato de que isso é um produto de entrada e que o foco dele é fazer você ter um gosto do tráfego pago. Então, sim, em teoria é um tipo de tráfego pago, mas hoje em dia o jeito que todo mundo conhece o conceito de tráfego pago, que é essa gestão, né, essa rentabilidade, aí não entraria tanto. Na teoria mas na prática, para o que o cliente quer, que quase sempre é financeiro, não vai fazer tanta diferença assim nesse sentido. Boa. Perfeito. E falando sobre resultado, vocês trabalham muito com previsibilidade, né, comportamento humano. Eu queria saber dos dois, o que é, sim, promessa e o que deveria deixar de ser prometido, né? Porque quando o pessoal fala em tráfego pago, pensa muito em resultado mais rápido, né, por estar investindo dinheiro. Mas o que até onde é realmente concreto e o que é balela, sabe? Olha, eu vou fazer um resumo, mas acho que o Felipe vai querer desenvolver essa parte, que ele faz bastante, pensando na parte comercial, ele faz bastante esse alinhamento. Mas Uhum. assim, nenhum profissional, tanto de gestor quanto de parte digital, você nunca pode prometer resultados. Isso é Sim, fato. Mas ao mesmo tempo, um cliente ele não vai fechar com você se ele não tiver o mínimo de previsibilidade do que pode acontecer. sim. Então é sobre isso, é sobre alinhamento. Quando a gente fala, a gente passa previsibilidade, a gente usa dados do mercado, ou se o cliente já fez anúncios antes, dados do próprio cliente para contextualizar os potenciais resultados. Mas o resultado em si vai depender de diversos fatores. Então, por isso que a gente não pode prometer resultado, mas ao mesmo tempo precisa passar algum tipo de
orientação e segurança para aquele cliente confiar no nosso trabalho. Sim. O que a gente sempre fala aí é que os dados, eles sempre vão ser a resposta para basicamente tudo, além do próprio cenário específico do cliente e da operação. O principal ponto aqui é o seguinte, quando o mercado fala no geral sobre resultado, a maioria das pessoas que não tem um conhecimento técnico tão aprofundado vão olhar só para o que é superficial, vão pensar em só resultado naquele mês, eles não vão pensar no todo, no resultado ao longo dos meses, dos anos, eles não vão pensar se o custo de aquisição daquele lead foi bom, baseado em quantas vezes esse lead interagiu comigo ao longo da vida. Muitas vezes eles vão olhar isso baseado numa única compra, né? Em muitos nichos, o dinheiro de verdade, ele chega na segunda, terceira, quarta, 10ª compra, né? A primeira ela é só para se pagar o custo de aquisição daquele lead. E, né, as pessoas têm, no geral, do mercado, assim, que contratam serviços de marketing digital como um todo, normalmente vão ter essa deficiência de entender o que são dados e o que são resultados de fato. Por quê? A partir do momento que você paga dinheiro de mídia, né, você está naturalmente comprando uma série de camadas de dados importantes, onde o ponto final de tudo isso é o resultado, é a conversão, porém, ela não é o principal indicador de qualidade de um trabalho. Ou seja, ela não é sozinha esse principal indicador. Tem muita coisa envolvida e, principalmente, o contexto da operação daquele cliente diz muito sobre o que a gente vai ter de ponto de vista ali. O principal é entender o seu próprio nicho. Entender qual é o seu limite de custo de aquisição, ele não é o tipo de conta que você faz do nada. Você, na maioria das vezes, vai fazer vivendo porque você não tem histórico. Assim como o custo de qualquer outra métrica. Custo de seguidor, custo por clique num link de anúncio, custo por entrada num grupo VIP, custo necessariamente por compra. Tem um monte de coisa envolvida e que você tem que entender cada resultado final dessas camadas de métrica, entender o que ela traz de benefício, né? No geral, no mundo todo, o mercado de mídia paga é enxergado principalmente como compra de dados. E o tráfego pago, ele é a publicidade como um todo, né? Sim. Ele é um tipo de publicidade. Ele necessariamente é a ação publicitária feita com verba para chegar a um objetivo final. É o tipo de coisa que, literalmente, você não consegue prever um resultado, você consegue trazer o que a gente sempre põe que é muito importante, estudos de viabilidade antes de qualquer coisa. Então, qual é o cenário que eu tô, o que eu tô me predispondo a fazer, qual é o dinheiro que eu vou ter para investir, quais são os outros recursos que eu vou ter para isso. Esse aí são os pilares principais que você tem que pensar antes de se mover a pensar em anunciar, até porque o que pode ser considerado um investimento pode virar um prejuízo muito rápido a depender de quem está rodando isso. Sim, são camadas, né? Então tem que pensar, ter esse olhar mais profundo para cada uma delas. E falando sobre essa parte também de resultados, queria entender, antes de você perceber que uma campanha não está dando certo, antes de você mexer no gerenciador, tem algum passo a passo, algumas perguntas que você faz para ver, deixa eu analisar o que está acontecendo aqui. Vamos lá, esse é o primeiro ponto que eu acho muito importante alinhar até com os clientes. Tráfego pago não se faz sozinho. Muitos clientes chegam na gente e acham que é só fazer um investimento na mídia e no nosso serviço e tudo vai estar resolvido, magicamente, tudo vai estar resolvido. Dinheiro todo E dia não, ali, né? quem me dera, porque aí seria muito mais fácil, né? Se eu só pudesse controlar tudo, ia ser muito mais tranquilo o meu trabalho, mas na verdade não é. Quando a gente está falando, pensando aí no básico mesmo, para a gente falar de forma mais geral, a gente tem que pensar nos pilares básicos que vão influenciar. Se o cliente tem site, e se o site é bom. Se o cliente tem rede social, Instagram e TikTok hoje é essencial, e se ele produz conteúdo com frequência, e se ele produz um bom conteúdo, ou seja, são 3 pontos ali, e eu vou te falar, na maioria das vezes, algum desses pontos o cliente não faz. E aí, dependendo das especificidades, tem alguns pontos mais específicos, mas de modo geral, a gente tem que ver como está esse posicionamento daquele cliente. E é algo até que a gente faz antes das reuniões comerciais. A gente vê como que está posicionado no mercado. Se ele já é um cliente que já faz anúncio, que isso também auxilia. Se ele tem
posicionamento digital como marca, porque às vezes a gente tem um exemplo, a gente atende uma marca hoje que tem aí cerca de 40 anos de história, então você já pensa, nossa, 40 anos de história, realmente é uma marca muito famosa, muito conhecida, que tem 40 anos de história, mas no digital, eles não tinham nenhuma estruturação. Site não estava legal, não produzia conteúdo, então quando chegaram na gente falar, e já estavam, né, super tranquilos de estar começando a fazer o tráfego, como se esse fosse o final do trabalho, né? A gente já tem a marca, então o tráfego é o final. Mas na verdade era só o começo do trabalho. E hoje a gente está com eles há cerca de 8 meses. Eles estruturaram um site novo, no caso, uma loja virtual, produzindo conteúdo com um profissional, então também está super legal. E é visível a melhora e a crescente desses resultados ao longo do tempo, conforme cada uma das etapas foi sendo elaborada. É claro que, como o Felipe falou, essa parte de quem vai guiar o seu dinheiro, quem vai fazer a estratégia, vai influenciar muito, sim. A gente não pode isentar o gestor da responsabilidade de resultado. Tem muito gestor que tudo é culpa do cliente e nada é culpa dele. Não. Tem coisas, sim, que é culpa, não, mas tem coisas que a gente tem controle, mas tem coisas que a gente não tem controle. E, infelizmente, na maioria das coisas, a gente não tem controle. Até porque, como as coisas que a gente tem controle, a gente já vai mexendo ali no dia a dia e a gente não vê um resultado tão negativo do que os pontos que a gente precisa do cliente. Aí quando a gente pede o material, o cliente precisa fazer o roteiro, ele precisa gravar, ele precisa editar. Então, é todo um tempo até a gente ter essa estruturação. Então, são esses os principais pontos que a gente sempre analisa, dependendo da rede que ele quer anunciar, mais ou menos. Posicionamento digital, site e redes sociais. Mas aí tem vários outros fatores, dependendo se é loja virtual, por exemplo, a gente foca no Reclame Aqui, tem vários fatores aí, mas de modo geral, isso é a base, assim. Se não tem um site bom e não produz conteúdo, vai começar no tráfego, a gente já fala. Tem que começar em algum momento, mas vai ser difícil. Vai ralar, Eu né? vou aproveitar também o momento pra gente fazer uma ênfase nessa pergunta, nessa resposta em questão da Ana. Porque, gente, não sei se vocês sabem, eles são nossos parceiros. Então, a gente tá nessa parte de produção de conteúdo e, assim, tem muitas agências que tem o combo completo, tanto de produção de conteúdo, mais tráfego pago. E eu e a Carol sempre frisou, é sempre bom você, cliente, sempre procurar uma empresa ou uma agência que seja especialista em cada parte. Produção de conteúdo é uma coisa, tráfego pago é outra, completamente diferente. Então, eu vou aproveitar aqui o momento para vender nosso peixe. Se você está precisando de produção de conteúdo, W52, mais do tráfego pago, tem os nossos amigos aqui, é uma equipe maravilhosa que vocês vão amar, tanto na parte de produção de conteúdo, quanto a parte de tráfego pago também. Então, se vocês quiserem, É isso. fica aí. E vocês falaram também dessa parte de prestar atenção em cada coisa, né? Cada detalhe. Vocês acreditam que o tráfego pago, ele ajuda mesmo um produto fraco ou ele só acelera a descoberta, né? Desse problema? É o que eu sempre falo para os clientes, pô. O tráfego pago, ele vai evidenciar tudo que tá errado, tudo que está certo, e ele vai causar ou prejuízo ou aceleramento em Uhum. cada frente. Ou seja, se tem processos errados dentro da empresa, alguma falha de atendimento, alguma falha de produto ou serviço, vai acontecer de que o tráfego pago só vai evidenciar os defeitos e os acertos. Ou seja, se você tiver com uma infraestrutura adequada para receber tráfego pago, as coisas vão fluir de um jeito mais interessante. A compra de dados vai responder bem desde o começo, né? E, principalmente, que é o outro lado que é o mais importante, cada pequeno erro, falha, ponto de melhoria fica muito mais evidenciado com o tráfego pago. Isso geralmente atrai engajamento. Ou seja, se eu crio conteúdo, né? Se a gente cria conteúdo para o perfil da Bia e não roda anúncio, a resposta do público ela demora mais para chegar. E aí a nossa impressão do nosso próprio conteúdo é outra. E aí, por exemplo, vamos supor que eu falhe ali no conteúdo de vídeo da Bia e tenha bastante erro de legenda. Só o fato de eu rodar mais anúncio com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de erro de legenda, aumenta grosseiramente a quantidade de visualização de pessoas diferentes em relação a esse conteúdo. Então, a sua falha ela vai aparecer para muito mais pessoas. Aquele erro de português no anúncio, aquele erro de endereço, aquela trilha sonora bugada no gancho dos 3 primeiros segundos que vem estourando do nada. Esse é o tipo de coisa que vai ser muito mais percebida pela audiência e vai aumentar a quantidade de feedback negativo. Então, vou dar um exemplo. Pô, tá rodando um anúncio de uma clínica veterinária 24 horas.
e você, no desespero, né? Seu cachorro tá mal, você quer levar ele, pô, você tromba o anúncio e esse anúncio não carrega. Ele dá erro, o site tá off. Eita. Esse tipo de coisa vai aparecer muito mais e vai causar muito mais impressões negativas. Então, tem um ponto que é muito interessante. Evita fazer o tráfego pago quando você tem algum problema que está atrapalhando sua operação, porque com certeza esse problema vai doer mais a partir do momento que você faz tráfego pago. E principalmente, uma coisa que a gente tem que pensar é muito danoso rodar tráfego pago com erros, porque você está literalmente espalhando uma má impressão que provavelmente vai ser a primeira das pessoas. Então, vai ser a primeira impressão e ela já vai chegar ruim. E isso aí, reproduzido às vezes em 2 dias de anúncio com erro, com uma verba um pouco maior, pode, né, fazer você virar uma referência negativa para milhares de pessoas em pouquíssimo tempo. Esse é o maior perigo. Qualquer processo errado vai ser agredido por esse sistema. Até porque a sua exposição aumenta muito e aí as críticas vão chegar bem mais rápido. Assim como os elogios a cada processo que você faz corretamente. E é aquilo, viralizar nem sempre é uma coisa boa, né? Porque o pessoal tem na cabeça, viralizei. Sim. Tô ótimo. Vendeu alguma coisa ou deixou uma má impressão, como o Felipe falou. Então, nem sempre, gente, viralizar significa algo positivo. E eu queria saber como é que vocês dividem, né, essa responsabilidade de resultado mesmo entre você, né, que vocês que são gestores, os clientes e a operação comercial, como é que funciona? Essa aqui até é uma parte que eu sempre pego mais para falar com os clientes, que é o seguinte: o lado bom e o lado. É uma faca de dois gumes, mas o realmente lado bom de a gente ter clientes só próprios hoje é de que o nosso está na reta de certa forma. Sim. Nosso nome, nosso CNPJ, nossa empresa é uma pequena empresa, né? Mas a gente tem ali o nosso sonho no jogo todo dia. Isso ali é o que mais motiva. Então, essa responsabilidade não só é dividida, mas naturalmente nos contratos a gente tem as nossas projeções ou de downgrade, né, uma diminuição no escopo de projeto, quanto aumento. Então, todo contrato que a gente faz já é pensando num passo bom possível e num passo ruim, com cenários positivos e negativos. Entendi. E outra, até essas olheiras aqui, às vezes, estão por não conseguir desvencilhar a parada, até porque eu tenho ali o ideal de que a gente tá num nível de qualidade bom e que a gente precisa se destacar no mercado, né? Então, a partir desse ponto de que é a nossa meta ser mais valorizado pelo mercado, pela nossa história, a gente sente que a gente tem que correr muito atrás do resultado, dos sonhos dos nossos clientes junto com o nosso, porque naturalmente a gente não pega cliente para ficar pouco tempo. Nossa meta é sempre pensando em anos, né? Então, eu tenho essa mentalidade de tipo, pô, a gente vai perder naturalmente em algum momento, mas nos momentos de vitória eles têm que ser cada vez melhores. Então, eu sempre penso, pô, será que algum dia eu posso ter uma participação de lucro boa naquela empresa? E o que eu teria que fazer para chegar até lá? Então, esse é sempre o meu sonho, é sempre eu já entro motivado já pensando nisso, pensando no máximo que eu posso chegar com aquele cliente. Ah, perfeito. E como que vocês lidam com um cliente que quer resultado imediato, né? Quem não quer resultado imediato? Quem não quer? Né? Essa é a pergunta. É meio. Sim, a gente tem essa noção. Uma coisa que eu sinto que é um diferencial nosso é que, é óbvio, a gente pensa como profissionais, mas a gente sempre tenta se colocar na visão do cliente. É claro que o cliente que está investindo em anúncio e na gente, né, que é uma diferença até do nosso trabalho, o cliente que investe em Sim. social media, ele vai investir na mídia apenas, né? É um investimento único no serviço de vocês. Quando a gente fala do nosso serviço, ele tem que investir no serviço e nos anúncios. Então, ali Sim. é um investimento maior. Todo investimento em qualquer coisa sempre se pensa no faturamento. Ninguém investe dinheiro pensando em perder. É mesmo. Então, é claro que a maioria dos clientes, a não ser que o cliente já tenha falado com algum gestor antes, ou já tenha anunciado antes, ele sempre chega querendo resultados. E cabe a nós, como profissionais, fazer esse alinhamento de expectativa. A gente sempre faz isso nas reuniões comerciais, ou seja, alinhamento de expectativa se faz antes de fechar com o cliente e não depois. Isso é uma coisa que geralmente alguns clientes reclamam pra gente, que às vezes ele fecha o contrato e depois que o profissional vai falar das projeções.
Você tem que alinhar antes. É claro que isso sim faz a gente perder uma parcela de possíveis contratos, mas é o que o Felipe falou. A gente pensa em contratos de longo prazo. Se a gente pensar num contrato que fica só 3, 4 meses, não compensa o esforço estratégico que a gente faz para criar uma estratégia, para colocar no ar, e até pensando que o tráfego pago, ele envelhece muito bem. Quanto mais tempo você investe, quanto mais tempo passa, melhores são os resultados. Então, não é tanto para a gente não é rentável, mas quanto para o cliente também não é rentável pensar no curto prazo. Então, a gente sempre pensa nesse longo prazo e a gente sempre faz esse alinhamento de expectativas. E é justamente com esses dados que a gente traz. A gente traz dados do mercado, às vezes, dependendo do nicho, a gente já tem, por exemplo, a gente atende bastante loja virtual, então a gente já tem uma experiência com dados nossos mesmo, nessa parte de moda, loja virtual de moda, a gente já tem um histórico de dados que a gente já consegue passar para os clientes. Ou se ele tem um histórico, a gente analisa. Então, a gente sempre traz esses dados e faz esse alinhamento de expectativas. Quase sempre a gente tem que baixar ali para o cliente falar, olha, o que você quer, provavelmente é muito difícil de conseguir. E a gente explica toda a questão de funil, isso é uma coisa que eu sinto que às vezes os clientes não têm visão. É claro que todo profissional quer vender seu produto ou serviço, todo mundo, a gente também quer. Mas até eu como profissional, a gente tem que ter noção que o cliente que às vezes fala com a gente, ele demora meses para realmente fechar, porque ele fala com outros profissionais, ele pensa. E isso, nós como consumidores, para muitas coisas, a não ser que seja um produto ali de 30, 40 reais, quando é um serviço, uma coisa de longo prazo, algo mais caro, a gente demora um tempo. Então, esse tempo inclui o tráfego pago. Se a gente adquirir um cliente que seja no primeiro mês, dependendo do produto ou serviço, ele vai converter ali no terceiro, quarto, quinto mês. Então, por isso que não compensa esse curto prazo, por isso que a gente sempre tenta alinhar, e esse alinhamento ele acontece tanto na reunião comercial, mas ao longo do tempo também. Sempre, praticamente todas as reuniões que a gente faz ali com os clientes, dependendo semanal, quinzenal ou mensal, a gente faz um novo alinhamento de expectativas com base naqueles dados que a gente extraiu, como é que estão as expectativas. A gente pode aumentar, diminuir. Eu acho que e esse é o segredo do longo prazo, essa parte do alinhamento de expectativas. Se a gente for olhar num histórico aí do nosso trabalho e até dos clientes que eu atendi na agência, a maioria dos clientes cancela por causa disso. Porque estava esperando demais. E aí tem casos que ou é culpa do gestor, que não alinhou, por isso que a gente alinha, mas às vezes também é culpa do cliente, que às vezes você alinha o quanto você quiser, mas às vezes o cliente tem aquela ideia na cabeça dele. Mas o nosso papel como profissionais é sempre fazer esse alinhamento de expectativa. E é até um diferencial, né? Porque vocês colocam todas as cartas na mesa. Mas num cenário que todo mundo consegue anunciar, qual é a questão, né, que chama a atenção das pessoas pararem para ver aquele anúncio, né, pararem para prestar atenção? Porque hoje em dia a internet você se disputa a atenção, né, os 3 segundos, o gancho, mas num anúncio, o que vale, né, ressaltar para que as pessoas prestem atenção naquele produto ou naquele serviço? Isso aí é uma longa história. Vamos traçar ordem cronológica e paralelo de mercado digital. Quando a gente era criança, adolescente, a gente já sabia que a barreira de anúncio na época era muito baixa, né? As primeiras pessoas que começaram a anunciar aqui no Brasil, né? E tem registros, né, de gente fazendo coisas muito boas, muito profissionais, já em, sei lá, 2008, 2010, né? Então, o mercado, ele ficou, cada ano que passa, mais forte, melhor. Sim. E, o ponto mais importante, de antes para cá, é a qualidade em cada processo. Ou seja, você vê, até como você comentou sobre gancho, né? Hoje a gente já tem que pensar em ter os melhores ganchos de mercado, os primeiros 3 segundos de extrema qualidade. A gente tem que brigar pelo começo. Antes a gente só precisava E aí a gente cai em uma coisa que é muito importante para qualquer pessoa que espera alguma coisa da internet. Não é mais a mesma coisa de antes, irmão. Hoje em dia, você tem que se matar para jogar o game em alguns cenários. E existe uma coisa muito louca nisso, que é o seguinte: a gente viu esse ano conta de anúncio rodando dezenas de milhares de reais sem nenhuma otimização, sem ninguém olhando. Então, existe um conceito muito importante nos anúncios que anunciar é muito mais sobre a sua própria concorrência, o seu nicho e o que você está cercado, do que necessariamente a sua própria qualidade técnica. Existem players nos anúncios hoje que eles não fazem nada de especial, eles são medíocres e estão anunciando centenas de milhares de reais em conta de anúncio simplinha, só porque não tem competição.
né? A gente viu com os nossos próprios olhos conta de anúncio ali rodando muito dinheiro, sem otimização e performando bem por anos. Única e exclusivamente porque não tinha competição, não tinha ninguém perto, não tinha nenhum player maior do lado para competir. De outra forma, existem nichos extremamente competitivos, ou seja, isso é a mesma coisa sobre modelo de negócio e não muda no mundo inteiro. Quanto antes você começa um modelo de negócio pioneiro com alta demanda, melhor para você. Existem nichos nos anúncios hoje em dia que você precisa ser extremamente profissional e detalhista. A gente já viu e viveu em empresas que tinham tudo certo, que tinham equipes grandes, maravilhosas, uma pessoa só para gravar, uma pessoa só para editar, uma pessoa só para selecionar parceria com o GC, uma pessoa só para selecionar parceria com outras empresas B2B, ou seja, uma rede enorme, um programador próprio, especialista, consultor, uma folha de pagamento grosseira, e mesmo assim não conseguia se destacar nos anúncios por estar num nicho difícil de competir. Do mesmo jeito que eu falei agora, que eu vi gente fazendo trabalhos medíocres que dão certo, porque é tudo sobre competição, é tudo sobre cenário e é sobre mercado. Se tiver gente muito grande no seu nicho, você vai ter dificuldade em competir contra elas. E existem outros nichos que naturalmente vão dar certo pela baixa competição. E cabe a cada pessoa que se dispõe a empreender analisar seriamente os riscos envolvidos em anunciar, porque não é barato. Na maioria das vezes, anunciar envolve criação de conteúdo, envolve qualidade de UX, que é a experiência de usuário num site, aplicativo, numa loja virtual. Então, pô, tem um monte de contexto difícil para você se adaptar e gastar, né, investir antes de necessariamente acreditar que o tráfego pago vai caber na sua vida. Esse é o ponto principal. E eu queria saber também, aproveitando, um pouquinho dos cases de sucesso de vocês. Qual foi um case, assim, tanto pode ser diferentes, um para Ana, um pro Felipe, que vocês viram assim que falou, meu Deus, esse cliente aqui a gente fez história. Ele não pode faltar na nossa reunião de apresentação para falar, esse cliente aqui a gente fez valer a pena. É um caso mais recente, tem muitos a longo prazo, mas eu vou trazer algo mais recente, porque o tráfego pago ele é muito de mercado. O que funcionou em 2025 e o mercado de 2025, ele não é o mesmo de 2026. Então, essas comparações, se às vezes eu trago um caso de 5 anos atrás, ele não vai ser comparável ao mercado de hoje. A gente está com um cliente há cerca de 6 meses, começo desse ano a gente esteve aí com eles, e a gente fez toda a estruturação do digital também, não tinha um histórico consistente na parte de anúncios, e é uma loja com um ticket médio muito elevado, o ticket médio das compras ali na base de 5 mil. A gente sabe que no tráfego pago, quanto maior o ticket do produto, mais difícil é, porque quanto maior o ticket, mais tempo as pessoas costumam precisar para comprar o produto, e melhor tem que ser a qualidade daquele público para comprar um produto, né, com esse valor, considerando nesse início de joias, né? E também é um mercado que tem uma certa competitividade, né? Porque a gente está falando de grandes marcas, então tem várias lojas que vendem os mesmos produtos ou serviços. Então, é um lugar que tinha muita concorrência, e a nossa verba, se a gente fosse colocar num parâmetro geral, ela não era o principal ponto de destaque. Então, a gente, quando falou nesse elemento inicial, a gente estava bem receoso, a gente passou esse receio e falou, olha, o cenário é X, vai ser difícil, temos que produzir. Fizemos todo o alinhamento e o cliente super confiou na gente. E em 30 dias a gente já estava vendendo. Hoje a gente tem um retorno por investimento aí nesse período de aproximadamente 10, que é sim algo atípico. É claro que todo mundo quer ter o maior retorno de investimento possível, mas é muito atípico, e quanto maior o custo do produto, isso também influencia. Mas, ao mesmo tempo que o custo do produto é mais complexo, também é mais fácil, entre aspas, porque cada venda já pesa bastante na parcela de investimento e do nosso serviço. Então, esse é um caso, assim, que eu sempre destaco, porque foi algo que a gente não esperava tanto em questão de histórico e dados, né? Pelo cliente não ter esse posicionamento ainda e tudo mais, mas que funcionou e fluiu muito bem. E, juntamente com esse cliente produzindo conteúdo, otimizando a loja virtual, né? Não só o nosso trabalho, mas todos os pontos que a gente comentou, o cliente também estava fazendo paralelo a isso, e a gente conseguiu ver esse resultado num período de tempo muito mais curto. Para vocês terem uma noção, a gente passou uma previsibilidade aí de 6 meses para a gente chegar num break-even, né, e começar a ter lucro, porque a gente não tinha base de dados ali. E em cerca de 2, 3 meses a gente já estava com um resultado bem acima da expectativa. Então, foi algo que marcou bastante, e esses dados também são muito úteis para nós como portfólio, né? Ai, que Eu legal. tenho um outro que é muito especial aí, também é recente, mas que a gente tem mostrado que mesmo em
2026 as coisas estão bem interessantes para quem está fazendo as coisas certinho, independente de ser um peixe pequeno ou não. Então, chegou para a gente uma cliente ali com uma empresa de 10 anos de história, um monte de uma pequena empresa ali com cerca de 10, 15 colaboradores, um monte de ponto positivo. Um trabalho, uma entrega muito forte, um perfil muito forte na região que faz algo único, né? Trabalha com mobiliário de evento, alô Decor. Vamos aí para a feira daqui, acho que 10 dias, a Abimad ali no São Paulo Expo, por conta deles. Muito obrigado, um grande beijo, Ai, que legal. meus heróizinhos. Mostram que um plano de entrada, um plano barato, ele pode ser muito efetivo, né? Com o básico de infraestrutura de anúncio lá, eles conseguiram aumentar o engajamento deles em 10 vezes no primeiro mês, algo que nunca tinha Olha. acontecido no histórico da conta, né? Então, Sim. mostra que até para quem até como a gente se denomina, né, um peixe pequeno no mercado digital, ou para pequenas empresas, que pequenos orçamentos fazem muita diferença quando eles estão encaixados no lugar certo. Então, é uma empresa que está com serviço bom, que tem prova social boa, que tem, né, um monte de acerto positivo, que tem um portfólio de eventos grande, né, fez evento grande recentemente para o iFood e Ó. tem esse histórico de bons eventos que, pô, eles tinham tudo para começar, só faltava o tráfego de fato, né? E Sim. isso é um erro de algumas empresas que têm muitos investimentos e dá muito esforço em uma série de processos e às vezes esquece que toda essa qualidade tem que ser entregue para as pessoas certas, né? Então, eu acho que o principal ponto bonito que acontece no nosso trabalho é quando a gente pega uma empresa que estava com tudo certo, mas não fazia ideia de que a única coisa que faltava era o tráfego, né? Ah. E a gente tem pegado muita empresa assim, que é só a gente vê o gráfico flipar na hora, é só colocar um plano básico, um pouco de dinheiro do jeito certo, com Sim. conteúdo, com uma boa experiência de usuário, seja ela onde for, e com um bom histórico de empresa, um bom atendimento, tudo isso com um pouco de tráfego já gera um número que normalmente as empresas não estão acostumadas a ver. Agora a gente vai fazer uma pergunta do que tá todo mundo falando, né? As IAs, inteligência artificial. Você acha que ela ajuda, atrapalha? Você acha que ela foca muito em manter uma qualidade padrão ou não? Papo de IA para mim é essencial, né? Tem uns amigos meus que tiram uma comigo, né? Até porque eu não tenho um background de programação, engenharia de Sim. software, essas coisas. Eu nunca parei para estudar essa área. Eu, né, na parte formal da coisa, eu sou meio autodidata, fico estudando e tenho muitos amigos da área, né? Engenheiro de software, programador, e tem um em especial, meu amigo Luquinhas, engenheiro. Um grande beijo para você, obrigado por tudo. Obrigado mesmo por tudo. Todas as ajudas, né, me ajudaram muito a chegar até aqui. E, em resumo, inteligência artificial é base técnica obrigatória para qualquer empreendedor. Eu não diria nem para a área de tecnologia, é para qualquer empreendedor. Sim. Porque, basicamente, facilita. Para mim, é um dos melhores apoios que você pode ter educacionalmente falando, pô, para qualquer área. Vai te beneficiar de toda forma e o principal acho que para todas as áreas, é desenvolver pensamento crítico e autonomia sem a IA, o máximo possível, e usar ela constantemente como um bom professor e uma boa referência, não a única. Mas, essencialmente, né, a gente não vive sem um monte de ferramenta de IA hoje em dia para fazer o nosso próprio trabalho, e todos os nossos clientes meio que acabam usando a gente como uma das principais referências para perguntar sobre o assunto. Então, eu sempre passo esse ponto de vista mais amplo. É uma base técnica essencial para qualquer empreendedor, não importa o nível de conhecimento técnico que você tem, né, em relação a esse âmbito, é questão de evoluir. Ao longo da vida, cada pingadinho de esforço que você colocar ali vai valer muito a pena. Ah, perfeito. E queria saber também já nessa parte de IA, vocês acham que influencia muito, a gente tá vendo muitos conteúdos feitos por IA. A pessoa não tem tempo nem de fazer uma arte no Canva, e acaba improvisando e pedir pro ChatGPT fazer esse post pra mim. Como que é isso quando você coloca um post desse pra anunciar? Qual é o resultado? Ó, vamos lá. Organicamente falando, já, a gente tem visto cada vez mais uma visão negativa do público geral quando eles veem anúncios de IA. E eu acho que aí entra um ponto muito importante. Uma coisa é um cliente nosso, que é uma pessoa só, um prestador de serviço só, que é sozinho e que não tem
condição financeira nesse momento de contratar um profissional de design, nem tempo, e aí ele faz o marketing de IA ali para rodar numa emergencial provisoriamente, enquanto a gente tem um outro período. Beleza, é um cenário. Outra coisa são grandes empresas ou empresas que têm uma verba que optam ainda assim por usar arte de IA. De modo geral, no algoritmo, não é muito bem visto. E é claro que depende, né? Às vezes você pode usar IA para aprimorar um design, isso não vai fazer muita diferença. Mas quando é aquela coisa que claramente é feito por IA, principalmente entra muito no ponto que a gente fala de humanização. De forma geral, os anúncios sempre funcionam melhor quando tem esse toque humano, porque a gente se conecta com pessoas. Mesmo que seja um produto, um serviço, o que seja, a gente vai se conectar melhor com pessoas. E a IA, quase sempre, a não ser que seja... Hoje em dia, a gente já tem até IAs que estão quase, né, semelhantes ao real. Então, tirando esses casos, mas pensando ali nos clientes nossos, a maioria não vai ter essa expertise de fazer essa IA, e se o cliente tem dinheiro para investir, eu não recomendo que ele invista em IA, e sim que ele, nessa produção de conteúdo, né, que ele invista num profissional. Então, dá para usar, mas sim. A gente já tem alguns resultados práticos de comparação de clientes que a gente fez, né? Na maioria dos clientes, a gente já fez esse teste de o próprio algoritmo da Meta, por exemplo, dentro do gerenciador. Tem uma ferramenta que mexe com as imagens com IA, que você pode testar e validar. 90% dos casos, as imagens de IA tiveram um alcance menor até. Não até nem o resultado, mas a entrega da plataforma, porque quando você roda os anúncios, você roda vários, a plataforma vai escolher aquele de melhor desempenho. A plataforma quase nunca escolhe aqueles anúncios. Aí, é claro, se você deixar só anúncio de IA, vai rodar. Mas, geralmente, a plataforma mesmo não tem essa predileção, justamente porque, principalmente quando a gente fala de criativo, a gente tá falando de rede social. TikTok, Meta. sim. O que o algoritmo quer nos anúncios da gente é que os nossos anúncios se passem o máximo possível por orgânico, para não incomodar aquele usuário com a quantidade de anúncios que a gente sabe que hoje em dia é elevada. Então, essa questão de quase sempre ela vai quebrar isso. Então, sim, tem um impacto que não é muito positivo. Então, sempre que possível, não, o teste é sempre válido. Ter uma parcela dos criativos de IA é válido, mas 100% da estratégia pautada nisso é praticamente fracasso. Perfeito. Eu até ia complementar que tem um ponto de vista que ajuda muito, é linha de produção de criativo. Para toda empresa, para todo produtor de conteúdo, é como se fosse uma fábrica. Ou seja, 10% dos seus conteúdos tem que ser mais sérios, 10% mais soltos, 10% de imagem, 10% de vídeo, 10% de meme, 10% de IA. Você vai construindo o seu mix assim ao longo dos meses. Porque, essencialmente, quando a gente fala de anúncio de imagem e vídeo, na maioria das vezes é anúncio de redes sociais. Anúncio de redes sociais nos levam ao ponto de que o criativo é o principal aspecto de matéria-prima daquele anúncio, né? Ele é a vida daquele anúncio, além da configuração. Ele é o outro ponto importante. Então, para a parte do anúncio em si, quanto mais você variar moldes ao longo do tempo, mais rápido você aprende como é o seu espaço na internet, como é o seu desempenho por lá. Sim. E tem alguma coisa, né, nas campanhas de marketing que você acha que elas precisam desaprender com urgência? Muita coisa, mas acho que o principal é que isso até se construiu com o tempo, né? Os gurus, principalmente, né? Não os profissionais, os gurus vendem-se uma ideia de que marketing digital, tráfego pago, é trabalho fácil, né? Por isso os clientes chegam na gente achando que é só investir e é trabalho fácil. Sim. E, gente, não é, como a gente tá falando aqui até agora, são vários pilares. Mesmo que você queira investir em tráfego, isso vai te ajudar sim, mas você tem que estar disposto, ou você vai investir seu tempo ou seu dinheiro. Se o cliente não tem tempo, você vai ter que contratar um social media para fazer conteúdo, vai ter que contratar um atendente para falar com seus clientes, ou não tem o dinheiro, você vai ter que ter tempo para produzir os conteúdos e fazer. Então, das duas, uma, você precisa ter tempo ou dinheiro. 100% fácil? Não vai ser, a não ser que você seja uma pessoa super famosa. E nem, às vezes, nem isso, a gente vê casos de vários famosos que abrem lojas virtuais e a marca fale, porque nem a pessoa mais famosa, que eu acho que isso relaciona muito com a questão da viralização. Nem toda viralização é boa, mas principalmente nem todo mundo que viraliza, na verdade, quase ninguém que viraliza consegue usar isso a longo prazo. Uma coisa é você ter um vídeo viralizado, que ele vai ficar ali cerca de, sei lá, uma semana, um mês, se você tiver sorte, em alta no TikTok, no Instagram. Então, você precisa saber usar essa audiência que você teve, esse alcance, com outros conteúdos para poder converter aquele público. Não adianta você só viralizar. Se você não produzir conteúdo, não focar naquela audiência, as pessoas vão parar de seguir. Viralizar é alcance, não quer dizer que a pessoa te seguiu, não quer dizer que a pessoa está acompanhando o seu conteúdo. Então, o foco principal é você saber usar a viralização e saber produzir bons conteúdos e ter noção de que tudo tem investimento de alguma coisa. Ou de tempo, ou de dinheiro. Nada é fácil na vida. É verdade. E tem algum cliente que vocês recusaram porque perceberam ou interrompeu porque percebeu que o tráfego pago não ia fazer milagre, né? Porque o pessoal pensa que tráfego pago, coloquei dinheiro lá, pronto, vou receber, vocês que se virem, né, para me trazer retorno.
Quer começar? Pode Ah, São muitos, só pra ver. muitos. A minha história favorita foi uma guerreira que chegou na reunião me chamando de indiano, velho. Meu Deus. Juro. Ela tava, tipo, numa intimidade maravilhosa, assim, comigo, como se me conhecesse há milênios, tá ligado? Aí ela meteu assim, pô, você tem mó vibe de indiano, né? Nossa. Parece pra caramba um indiano. E, tipo, nós no mó papo cabeça, tá ligado? Na minha cabeça era um papo cabeça, mas na dela não era muito. Uma pessoa bem esquisitaça mesmo, muito esquisita. Muito obrigado aí pela experiência que você me deu, guerreira. O caso que eu queria falar na verdade, foi um cliente que não foi nenhuma recusa de primeira. Geralmente, no primeiro impacto, na primeira reunião comercial, como a gente falou, a gente faz todo esse elemento, a gente deixa todos os riscos. Se mesmo sabendo dos riscos, o cliente fala, não, eu quero fazer, eu quero testar, beleza, você quer fazer, você quer testar, a gente vai fazer, você vai testar. Mas às vezes acontece muito também, acontece pouco, na verdade, acontece muito de modo geral no mercado, mas pode até acontecer pouco. A gente ter um cliente de longo prazo e ter que demitir esse cliente porque viu que todos os esforços estratégicos da nossa parte, e o cliente também não colaborava tanto, não estavam dando certo. E aí o cliente, ele vai te cobrar sempre, porque isso é normal de qualquer profissional. Você sempre vai ser cobrado, faz parte do nosso trabalho. Mas a partir do momento que a gente viu que a gente já tinha esgotado os limites estratégicos, foi um dos primeiros clientes que eu tive, então tive uma trajetória com esse cliente, de vários testes de estratégias, e realmente não virou. E era um cliente até que eu tinha uma afeição, pessoal, por estar tantos anos, de mandar real e falar, olha, a gente tentou, eu tô vendo que você tá investindo, mas talvez seja melhor você seguir com uma outra estratégia. No fundo, a gente sabia, já tinha alinhado que o produto não tava 100%. Mas cliente. E aí, a gente, como cliente não aceitava essa visão da nossa parte, a gente sempre focava nisso, a gente viu que não tava batendo as ideias, não tava conseguindo fluir, alinhar, e beleza. O dinheiro é legal, é maravilhoso, mas no longo prazo não é esse tipo de história que a gente quer. A gente não quer que um cliente saia. Toda vez que a gente tem cancelamento, isso é intrínseco, todo mundo vai ter. A gente tem cliente que cancela porque não tem o financeiro, enfim. A gente sempre quer que os clientes tenham uma impressão positiva do nosso trabalho. E muitos clientes, às vezes, que cancelam com a gente há 2 anos atrás, indicam clientes, voltam para tirar dúvida. Então, mesmo que não esteja com a gente, é uma impressão positiva. Sim. Então, a gente prefere encerrar com essa impressão positiva do que fazer o cliente até o final, até o ponto dele criar um ranço de você. E você ficar criar com um ranço ódio. dele também. Exatamente, você ficar com ódio de vocês, sabe? Sim. Então, já aconteceu da gente acabar encerrando depois de um tempo. Eu teve só um muito bom. O cara criticou a gente por conta da maneira que a gente fazia a nossa triagem inicial de texto num WhatsApp da vida, Nossa. sabe? Tipo, e escalou para um ponto de até ameaçar processos Meu mútuos, Deus. né? E foi bizarro, por quê? Pô, a partir do momento que alguém chega pra gente, a gente vai fazer a triagem do nosso jeito e perguntar as especificidades. Ou seja, eu não vou chegar perguntando literalmente, irmão, quanto dinheiro você faz aí? O que entra e o que verdade. sai? Mas eu vou te falar, mano, como é que tá sendo sua vida? Sim. Como é que você atende a galera? Quantas pessoas, pelo menos, têm passado por você? Qual que tem sido sua dificuldade? Qual que é o seu foco? Qual que tem sido sua história? Né? No seu histórico de tentativas, não só de anunciar, de existir, o que você tem evoluído de processo? Eu não pude fazer, tipo, 3 perguntas pro cara no WhatsApp, que ele já, tipo, passou, sei lá, várias horas sem me responder, né? Perguntas curtas e essenciais que não dá pra se esquivar, Sim. não tem como eu fazer uma triagem de uma linha, certo? Aí o cara já literalmente no dia seguinte ele mandou uma mensagem tipo, ai, vocês falam muito, eu já fechei com outra pessoa aqui, não sei o quê. Nossa. Eu já cheguei no cara e falei, irmão, pra que você tá mandando essa mensagem? Você acha que eu me importo com o seu feedback? De verdade, você acha que eu me importo com o seu feedback? Você acha que você é um cliente ideal pra mim? Você acha que eu quero trabalhar com você? Só que eu não meti esse louco nele, eu só falei, você não é o cliente ideal pra mim, né? Sim. É isso, siga a vida. E aí ele já veio caçando treta Ixi, depois. aí- Sim. Ele se doeu. O não é Ele se doeu. necessário, às vezes, gente. O não, ele cura. Pode parecer que não, ele cura. Bom, a gente já vai se encaminhando pro final, né, gente? Carol, tem mais alguma coisa que você queria acrescentar também? Eu queria fazer uma pergunta de que para os próximos anos, o que vocês veem como essencial, né? Se é domínio de ferramenta, se é a criação de repertório, entender o comportamento das pessoas, como você vê esse futuro? Porque, como você falou, um cliente, né, que deu certo no ano passado, não é o mesmo case que vocês vão contar esse ano, né? Porque o algoritmo muda muito as coisas, as pessoas, as ferramentas. Então, queria entender como vocês veem o tráfego pago daqui a alguns anos. Né? Olha, eu vou falar bem sucinto assim, que o Felipe adora desenvolver, mas na minha visão, o que mais vai fazer diferença é a parte humana. Porque com o advento das IAs, a gente sabe que está cada vez maior, domínio de ferramentas, a IA te ensina. Repertório de criativo, roteiro, a IA te ajuda, editar, daqui a pouco a IA, tudo a IA tá fazendo.
Mas a relação humana, você falar com o cliente, você expor dados, você conectar com aquela pessoa atrás, não tem IA que vai resolver isso. Então, os gestores precisam, como eu, se especializar mais nessa parte das relações humanas, porque eu vi na prática que isso faz diferença no trabalho e que, consequentemente, no faturamento, porque tudo no final é faturamento. O que eu ia matar a charada aqui é o seguinte, até o que eu falo pra Bia da nossa vida. Não é nem só pro mercado de mídia digital, de marketing digital, é para tudo. Modelo de negócio. As pessoas vacilam muito, querem crescer rápido demais, não dão valor para cada centavo, e a gente sabe que o principal começa de dentro. Então, o que eu sempre falei para Bia, a gente não pode depender a vida toda de uma só fonte de renda, de uma só coisa. Sim. Eu sou extremamente grato a todos os nossos clientes, todo mundo que confia em nós, só que eu tenho um plano. Eu não quero ser somente uma boa empresa de anúncio junto com a Bia. Eu quero que a gente seja necessariamente figura pública também. Eu Sim. quero que a gente roda os nossos próprios anúncios atualmente, né? Tanto que seria impossível se não existisse vocês. Então, o nosso futuro mesmo, o que a gente enxerga para os próximos anos é ter uma empresa mais estruturada, robusta, que não dependa somente de uma boa prestação de serviço e que tenha um outro braço de publicidade, que é nós sabemos falar, nós sabemos defender as nossas ideias e os nossos clientes. Então, é algo que a gente já está estruturando, é a maneira como comercialmente a gente vai se atrelar aos nossos clientes, até porque, né, a gente já conseguiu evoluir um ponto de contrato que é poder ter mais controle, ser o chefe de marketing da empresa, mas a gente também quer ser uma cara, a gente quer dar pelo menos, além da nossa prestação de serviço, a nossa imagem e a nossa cabeça para defender o objetivo deles. Ah, muito bom. Antes da gente terminar, será que dá tempo da gente fazer um bate-bola? Então, aqui, que entre dados ou intuição, o que vocês preferem? Dados. Intuição é ótimo, mas Não resolve. Dados. Validar ou escalar? primeiro tem que validar. Sim. Meta Ads ou Google Ads? Depende. Mas é que Depende. vocês gostam mais, pessoalmente. Google Ads. Eu gosto mais do Meta. Criativo ou oferta? Ou os dois. Dois. Alcance ou atenção? Atenção. Atenção. Velocidade ou consistência? Consistência. Cliente ideal ou verba alta? Cliente Sempre ideal. cliente ideal. E por último, performance imediata ou marca que performa? Uma marca que performe, que principalmente tenha confiança de sobreviver. Eu acho que o principal é não ter medo de falir, né? E sempre entender esse medo como a principal proteção de tudo. Ah, perfeito. E agora, é sério, para finalizar, vocês têm algum projeto futuro? Como é que anda, né? E já Os próximos aproveito, depois já passos? deixo o arroba pra vocês, pro Então. pessoal seguirem vocês. Gente, hoje a gente tá usando o meu perfil profissional por enquanto, então é Ana Lochel MKT. Sigam lá. A gente tá investindo bastante na nossa empresa como um todo, a gente tem investido em outros serviços além do tráfego, tanto em parcerias quanto em aprender. O nosso foco realmente é empreender, a gente não tem planos de expandir em agência, não é o nosso foco no momento. A gente quer realmente focar nesses clientes de alta escala e a gente tem esse foco para o próximo ano em ter cada vez mais clientes alinhados que a gente possa usar de portfólio de longo prazo. Ah, perfeito. Felipe? É existir como figura pública nichada para a área que a gente trabalha mesmo. E eu, pessoalmente, quero conseguir fazer público. Eu quero existir melhor. Então, esse é o meu próximo passo. Primeiro a gente botou ela no mapa, depois eu vou sair do quarto dos fundos e vou aparecer também. Boa, a gente espera isso. É isso, pessoal. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É sempre muito bom conversar com vocês, né? Ter vocês como parceiro. Sabrina, mensagens finais? Gente, eu tô aqui no 4º episódio, né? Do nada apareci aqui no podcast. Talvez vocês me vejam uma vez ou outra. Mas é isso, muito prazer. Obrigada também por aceitarem nosso convite. A gente deseja todo sucesso pra vocês. E bola pra frente, com a ajuda de Deus, tudo vai fluir nos sonhos de vocês. É isso Amém, aí. meninas, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Nossas social medias aí, mano. Contratem, pelo as amor de melhores. Deus. Contratem.